Fala galera, beleza? Estamos aqui para a gente fazer nosso terceiro tema aí no nosso compacto e a gente vai estar dividindo esse tema, que é a Grécia Antiga, em 4 etapas, conforme vocês pediram, fragmentar os vídeos para eles ficarem mais curtos e mais fácil de identificar a temática neles, beleza? Então a gente vai estar dividindo, primeira parte, falar um pouquinho sobre o legado e sobre o período pré-homérico. Na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho sobre o período homérico. Na terceira parte, a gente vai falar sobre o período arcaico. E depois, na última parte, a gente vai estar falando sobre o período clássico e helenístico, beleza? Vamos começar aqui falando um pouquinho do legado da Grécia Antiga. Tá? Então, quando a gente fala da Grécia Antiga, a gente diz que ela é o berço da civilização ocidental, porque a Grécia ela deixou para nós muitas heranças, coisas que foram criadas originalmente pelos gregos e que nós continuamos praticando até hoje. Aí, por que a gente chama isso de legado? Porque legado é uma herança que uma pessoa deixa para os outros membros da sua família. Então, como a Grécia teria dando origem aí à civilização ocidental, a gente aponta que ela deixou para nós um legado, deixou para nós uma herança, coisas que nós praticamos até hoje. A gente pode apontar como símbolos da herança da Grécia Antiga, né, o teatro grego, que era feito basicamente por homens, tá, que realizavam tanto papéis masculinos como papéis femininos. Normalmente as peças gregas nós podemos classificá-las como tragédias ou como comédias, e essas peças gregas também vinham trazendo muitas lições de morais sobre as coisas do cotidiano do povo, da população da Grécia Antiga. E até hoje a gente continua vendo aí as peças de teatro, né, conforme acontece aí nas nossas grandes cidades. Um outro exemplo de legado da Grécia Antiga, a gente pode apresentar a filosofia. A filosofia apresenta aí pelo menos 2 grandes escolas, a escola pré-socrática, que tentava explicar um pouquinho sobre a origem das coisas no mundo antigo, assim como também a gente teria a grande escola socrática, que é a mais conhecida, mais famosa, mais trabalhada, né, por tentar explicar um pouquinho sobre o homem, sobre as relações humanas e as relações do homem com a natureza. Os 3 grandes socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles. E a gente ainda pode falar também da filosofia helenística, que aparece aí no finalzinho dos nossos estudos sobre a Grécia Antiga. A filosofia, que é praticada por nós até os dias de hoje, também é um legado dos gregos na antiguidade. Um outro legado, uma outra herança da Grécia Antiga são os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos foram atividades esportivas criadas pelos gregos para celebrar os deuses do Olimpo, em especial a Zeus, né, que era o grande deus dos deuses. Né? Então, mediante a isso, a gente observa que no século XIX, o Barão de Coubertin, para recuperar essa tradição do mundo grego antigo, ele traz para a gente os Jogos Olímpicos modernos, de qual a gente continua praticando até os dias de hoje. Obviamente que existem grandes diferenças entre os Jogos Olímpicos antigos e os Jogos Olímpicos modernos, mas nós realizamos os Jogos Olímpicos como sendo uma tentativa de reconstrução de uma prática dos gregos antigos. Então, mediante isso, a gente também pode considerar um legado, apesar das diferenças. E por último, mas não menos importante, a gente também pode destacar a questão da democracia, né? A democracia ateniense, que a gente observa o grande marco, né, da civilização ocidental em termos políticos. Né? Então, a gente aqui no Brasil, inclusive, vive também um ambiente democrático, e por isso a gente pode considerar também como sendo um legado. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre essa democracia ateniense, também comparar com a nossa democracia. Quando a gente for falar um pouquinho mais à frente do período arcaico, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas esses são 4 dos muitos legados que nós poderíamos apontar aí como sendo legados da Grécia Antiga. Então temos o teatro, a filosofia, a Olimpíada e também a democracia como grandes heranças do mundo antigo, da Grécia Antiga, e por isso a gente diz que a Grécia ela é o berço da civilização ocidental. Tá ok? Vamos dar sequência aqui à nossa vida, vamos falar um pouquinho sobre o período pré-homérico,
Mas para a gente falar do período pré-América é importante a gente entender um pouquinho a geografia da Grécia Antiga. Quando a gente fala da geografia da Grécia Antiga, a gente costuma dividi-la em regiões. Tá? Então, se a gente for observar aqui nessa parte mais ao sul, a gente tem a ilha de Creta aqui em laranja, tá? Que seria parte da Grécia Antiga que nós chamamos de região insular. Tá? Aqui mais abaixo, mais acima, a gente tem uma parte em rosinha, que seria uma região peninsular. E aqui, mais acima um pouquinho, a gente tem uma região verde, que nós chamamos de região continental. E mais à nossa direita, temos uma regiãozinha amarela, que nós chamamos de Grécia Oriental. Então, a gente está dividindo a Grécia em pelo menos 4 regiões, né? A região insular, a região peninsular, a região continental e a região oriental. A gente vai estar observando que ao longo dos nossos estudos, essas informações vão ser muito importantes. Por quê? As características geográficas desses locais vão influenciar diretamente a forma da sua organização econômica, a sua forma da organização social e também a sua organização política. Ok? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o período pré-homérico. Tá? Então, quando a gente fala sobre o período pré-homérico, a gente vai fazendo uma análise da civilização creto-micênica. Esse período pré-homérico ele aparece para a gente aí por volta do século XX a.C., ele vai durar mais ou menos até o século XII a.C. Então, a gente vai estar observando que a primeira forma de organização civilizatória na Grécia Antiga, de acordo com os arqueólogos, elas aparecem para a gente na região de Creta, aquela região que a gente chamou de região insular. Por ser uma ilha, né, a gente vai estar observando que a principal atividade econômica da civilização que se organiza em Creta seria o comércio marítimo. Então, eles faziam produção artesanal, e essa produção artesanal eles comercializavam com outros povos e levando de volta para Creta o que eles precisavam para poder se manter. Como se trata de um período muito afastado de nós, a gente tenta buscar várias informações para tentar estudar um pouquinho sobre a civilização creto-micênica. Então a gente utiliza muito o apoio da arqueologia. A arqueologia mostra para a gente como foram as construções daquele período, mostra para a gente as datações de quando aquelas construções foram feitas. Isso nos permite recuperar muitas informações sobre a civilização grega nesse período, assim como a gente também usa os mitos. O principal mito que é usado para falar um pouquinho sobre a civilização creto-micênica, em especial a civilização cretense, é o mito do Minotauro. O mito do Minotauro, ele nos sugere que existiu na região de Creta uma monarquia e o rei dessa monarquia mais famoso teria sido o rei Minos. Então, o rei Minos teria pedido a Poseidon que mostrasse a toda a população da cidade, da ilha de Creta, que ele era o escolhido por deuses para comandar toda aquela civilização, toda aquela sociedade. Então, Poseidon fez com que aparecesse das águas um lindo touro, e esse lindo touro ele deveria ser sacrificado pelo Minos. Só que o Minos achou o touro muito bonito e, por fim, decidiu não sacrificar o touro. Poseidon, irado com a situação, fez com que a mulher do Minos se apaixonasse pelo touro e, consequentemente, quisesse ter relações carnais com o touro. E, a partir daí, ao ter relações carnais com o touro, nasce uma criança, metade homem, metade touro, o Minotauro. Então, quando a gente fala do Minotauro, não é o rapaz do UFC, óbvio, a gente traz aqui para a gente brincar um pouquinho, mas a gente observa que esse pedaço do mito, ele nos sugere que existia uma monarquia, tá? E sugere também que você tinha vários deuses na crença religiosa dessa civilização grega. O que é interessante é que quando o garoto nasce, o Minotauro nasce, o que ocorre? A gente tem aí, no caso, um problema, porque ele só se alimentava de carne humana. E por conta disso, o rei Minos vai exigir dos outros povos que viviam na Grécia Antiga que pagassem um tributo
a Creta com vidas humanas. Então, cada uma das cidades deveria enviar 7 jovens do sexo masculino, 7 jovens do sexo feminino, para que pudessem alimentar o Minotauro, que, por sua vez, ficava trancado em um labirinto que foi construído especialmente para deixá-lo lá, para que ele não conseguisse sair e não tentasse comer as pessoas da ilha de Creta. Esse ponto do mito nos mostra que existiam outros povos na Grécia e que esses povos pagavam tributos ao povo de Creta, né, ao rei Minos. Então, temos uma civilização cretense que é superior aos outros povos que viviam lá. A gente observa que esses outros povos que fundaram outras cidades, eles são frutos de processos migratórios para a região da Grécia Antiga. Então, a gente teve a migração de eólios, jônios e aqueus, que são povos indo-europeus, vieram da região do leste europeu, buscar melhores condições de vida na região da Grécia. Afinal, o leste europeu é bastante frio e o clima na região da Península Balcânica acaba sendo um clima mais ameno. Então, mediante a isso, esses povos migraram para lá e, ao chegar, foram dominados pelos cretenses. Entretanto, foi fundada na parte continental uma cidade chamada Micenas. E a gente nota, através da arqueologia, que a cidade de Micenas, por volta de do século XV a.C., passa a ter construções tão grandiosas quanto as construções que existiam na cidade de Creta. E então a gente chega à conclusão que a cidade de Micenas ela começa a rivalizar com a cidade de Creta. E mediante a isso, a gente volta ao mito, e o mito fala de um jovem chamado Teseu, que foi colocado como sendo objeto do sacrifício que deveria ser oferecido ao Minotauro, porém, ele vai conseguir matar o Minotauro. Ao chegar na ilha de Creta, na cidade de Knossos, que era a capital, Teseu foi visto pela Ariadne, que era filha do rei, que se apaixonou por Teseu, e deu a Teseu a ideia de matar o Minotauro, sair do labirinto e levá-lo embora da região de Creta. Ele não sabia como sair, ela deu uma estratégia a ele. Emprestou a ele um fio, um novelo de lã. Ele deveria amarrar esse novelo de lã do lado de fora, ir em direção ao centro do labirinto, matar o Minotauro, e depois, para sair do labirinto, era só seguir o fio de lã e depois encontrar com Ariadne e ir embora daquele lugar. A morte do Minotauro, de acordo com as análises, representa para a gente a libertação dos outros povos do pagamento de tributos a Creta. E também demonstra para a gente uma superioridade de Micenas em relação a Creta. Então, Micenas passa a ser a cidade mais importante e até mesmo com caráter expansionista. Caráter expansionista é esse que a gente pode observar na Guerra de Troia, quando os gregos vão conseguir derrotar os troianos, demonstrando sua capacidade militar e seu caráter expansionista. Porém, uma quarta onda migratória para aquela região fez com que a civilização creto-micênica fosse destruída. A gente vai ter uma quarta onda migratória realizada pelos dórios, também um povo indo-europeu, mas com características militares muito fortes e, mais do que isso, dominando uma tecnologia que os gregos não dominavam. Os dórios eles tinham armas de ferro, enquanto os gregos usavam armas de bronze. E, mediante a isso, como o ferro é um metal mais duro do que o bronze, os dórios, com sua capacidade militar e com sua capacidade tecnológica, destruiu toda a civilização creto-micênica, vão se estabelecer na região peninsular, na região do Peloponeso, onde vão instaurar-se na cidade de Esparta, tornando aquela cidade uma cidade muito militarizada, e os povos que viviam naquela região submissos à sua autoridade e sendo obrigados a viver sob comando desse povo dório. O que a gente observa é que, mediante essa invasão do povo dório, parte dos gregos fugiram para a costa oriental do Mar Egeu, onde vão formar a Grécia Oriental, aquela partezinha amarela que a gente viu no mapa. A outra parte morre por conta dos combates.
E uma terceira parte, um terceiro grupo de pessoas que consegue permanecer na Grécia continental, essas pessoas elas vão estar retomando a vida em comunidades, pequenas comunidades rurais, que nós vamos chamar de comunidades gentíricas ou genos. Porém, a formação dos genos marca para nós o início do período homérico. E o período homérico é parte da próxima temática. Então a gente para por aqui, fechando a parte 1 do tema Grécia Antiga, e daqui a pouco a gente começa a parte número 2 dessa temática tão importante nos vestibulares. Valeu, galera, até mais. Continuamos daqui a pouco.